Olá, graças a Deus estamos de volta e você está de parabéns por seguir em frente. Esse vídeo dessa aula, a aula 5, tem como objetivo, de certa forma, dar continuidade ao que estudamos na aula 4, quando falamos sobre o plano de Deus. O plano de Deus é Jesus Cristo. Ele é a saída para a condição de pecado e de maldição que a desobediência trouxe à humanidade. Então, nessa ocasião agora, eu quero convidar você a se aprofundar um pouco mais no plano de Deus. Eu espero que você esteja encorajado nessa sua caminhada, eu espero que a sua família esteja bem e eu convido você para mais uma vez, nós voltarmos à palavra de Deus e buscarmos compreender um pouco mais da vontade dele para a nossa vida. O estudo de hoje, então, está baseado em dois textos fundamentais e a partir deles a gente vai desdobrar um pouquinho esse tema. Jesus, o Salvador. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Os textos que eu quero abordar para você, um deles está no Antigo Testamento e outro no Novo. O do Antigo Testamento diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, ele está trazendo para nós uma profecia inspirada por Deus a respeito daquele que virá. No caso, para Isaías, viria séculos mais tarde. E algumas características são dadas a respeito desse Salvador, desse Messias que virá. O texto diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui nós começamos a dar conta de que Jesus é o Salvador, mas essa salvação virá a partir de dores, a partir de um sacrifício, a partir da morte de Jesus é que nós somos salvos. Vamos compreender um pouco mais sobre isso. E o outro texto que eu quero ler com você diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Esse Jesus pode até ser que ele esteja sendo rejeitado ao longo dos séculos por todas as pessoas, ou por boa parte da humanidade, mas isso não muda a realidade. A realidade é, não existe nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa como Jesus, que possa ter oferecido a sua vida para nos salvar. E por isso não há em ninguém mais nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum sacrifício, nenhum salvador, nenhum outro mártir, a não ser Jesus Cristo, porque só ele pode oferecer salvação. O plano de Deus não é uma alternativa, ele é o único plano. Ao longo da história, muitas pessoas têm expressado os conceitos mais diversos a respeito da pessoa de Jesus. E você? O que você pensa a respeito de Jesus Cristo? Nossa intenção nesse estudo, então, é fazer com que você compreenda o papel fundamental do Senhor Jesus Cristo no grande plano de salvação que Deus produziu para nos resgatar desse problema que é o pecado e a morte. Esse é o ponto mais importante para que você entenda. Em tudo que nós vamos estudar até aqui qual é o papel de Jesus no plano de salvação.
Resumindo, nós poderíamos afirmar, como eu já disse, que o plano de salvação é Jesus Cristo. Deus, então, projetou e enviou Jesus Cristo como o ápice, como o fechamento, como a conclusão, como o Senhor de toda a história e de todo o seu plano. Era sobre ele que Deus estava falando quando afirmou que viria alguém para esmagar a cabeça da serpente, lá atrás, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele foi o motivo da eleição do povo de Israel, cuja genealogia tornou essa nação tão especial. De novo, Isaías, capítulo 44, versículo 1. É Jesus Cristo quem torna a descendência de Davi tão poderosa, como a gente pode ver em 1 Reis, capítulo 9, versículo 5. Ele, Jesus Cristo, é o Messias profetizado. Ele é o eixo central de todo o Antigo Testamento. A gente pode ver isso em Salmo 13, versículo 132, versículo 17. Ele é não só o centro de toda a escritura do Novo Testamento, como também nele, está a base de toda a esperança vindoura dos cristãos de todos os tempos. Jesus Cristo, ele é o meu, ele é o seu Salvador, como diz o texto de Romanos capítulo 11, versículo 36. Tudo gira em torno dele. Como nós falamos no primeiro encontro, não sei se você vai lembrar disso, no primeiro vídeo, também no segundo citamos isso, toda a escritura gira em torno de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento poderia ser resumido em uma única frase, e a frase é: Jesus Cristo virá. Não apenas o texto que nós lemos de Isaías 53, dizendo a respeito dele, mas todo o texto aponta para ele. E todo o Novo Testamento poderia ser resumido em uma única frase: Jesus Cristo voltará. Por isso, Jesus Cristo não é apenas a base ou o eixo central do Novo Testamento, mas ele é a base da esperança vindoura, daquilo que os crentes no Novo Testamento esperam. Jesus Cristo é a base. Jesus Cristo é o plano. Tudo gira em torno dele. A gente pode então afirmar nesse sentido que na morte de Jesus Cristo na cruz se cumpriu toda a exigência da justiça de Deus, aplicando a culpa pelo pecado e a condenação da morte sobre Jesus Cristo. A culpa do meu pecado, do seu pecado, a sentença de morte, a sentença que condenava-nos foi aplicada sobre Jesus Cristo na sua morte, na cruz. Por isso, ele precisou sofrer como sofreu. Por isso, ele precisou morrer onde morreu. Por isso, ele foi sacrificado, porque ele fazia parte do plano de salvação da humanidade, que a morte, que era destino meu e seu, recaísse sobre a pessoa de Jesus Cristo. E toda a exigência da punição e da justiça de Deus recaísse sobre Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, na sua ressurreição, ele venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Lembra? A morte foi entrou por causa do pecado e se tornou o maior de todos os inimigos do ser humano. Ela é o grande inimigo da humanidade, mas Jesus Cristo não ficou morto para sempre. Ele morre, ele se sacrifica, mas ele ressuscita, aleluia, ao terceiro dia. E a sua ressurreição vence a morte, domina a morte, toma da morte o seu privilégio ou as chaves do inferno e da morte. E a partir dessa ação, Jesus Cristo passou a ser Senhor sobre a morte. E por ele ser Senhor sobre a morte, ele pode oferecer para a humanidade a vida eterna. A morte não tem mais a palavra final, não é um ponto final, porque Jesus Cristo venceu o ponto final. Jesus Cristo venceu a morte. Na cruz do Calvário e na sua ressurreição, ele completou a nossa salvação, podendo, a partir daí, oferecer vida e vida de qualidade eterna a todo aquele que reconhecer que a morte na cruz do Calvário foi para a sua salvação.
Olha que coisa maravilhosa. Para compreender um pouco mais isso, eu vou pontuar algumas coisas que são muito importantes que eu quero chamar a sua atenção. Por que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Por que ele é tão importante? Por que ele é o único mediador? Por que só ele pode produzir salvação? Vamos lá, vamos recapitular. Ele é o Filho de Deus. Ele é descendência do próprio Deus. E a nenhum outro foi dado esse título e essa honra. Como a gente pode observar lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, o escritor vai perguntar exatamente a quem Deus chamou meu filho amado. Então, quando nós estamos falando de Jesus, a gente está falando do Filho unigênito de Deus e por isso Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas não apenas por isso. É porque Jesus Cristo é o Messias, o Mexiá, o ungido, o prometido, o enviado, aguardado por todo Israel e por toda a humanidade. O Salvador prometido não só a Israel, mas para todos nós, seres humanos, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, ele é aquele que vem para trazer o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Messias tem a ver com prometido, Messias tem a ver com ungido, o escolhido, o enviado de Deus. É isso que Jesus Cristo é. Por isso ele é o nosso Salvador, por isso ele é o plano de Deus. Mais ainda, ele tomou o nosso lugar. Olha o que o texto diz. Foi pelo sangue, ou seja, através da sua morte na cruz, que ele tomou a maldição do nosso, do meu, do seu pecado. E é por causa dele, então, de Jesus, que nós não morremos eternamente. Por ele nós fomos salvos. Ele tomou o nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, valeria a pena você ler e acompanhar o que esse texto está dizendo. Ele se interpôs diante da ameaça, diante da maldição. Ele se colocou e levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso ele é digno de receber toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Por isso ele é quem ele é. Como se isso não fosse suficiente, aqui vem uma outra ideia muito importante, a nossa união com Cristo. Por tudo que Cristo representa e todo aquele que está em Cristo, ou seja, está identificado com Cristo pela fé, esse que está identificado com Cristo está salvo da condenação eterna. Veja, Jesus Cristo é quem é, como eu acabei de falar para você. Tem o poder que tem, é filho de Deus, morreu em nosso lugar. Ou seja, aqueles que estão em Cristo estão salvos. Porque não tem como a condenação chegar àqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão perdoados por Cristo, aqueles que creem no sacrifício de Cristo, estão imbuídos. Há uma expressão no Novo Testamento que diz, estão unidos com Cristo. Quem pode ameaçar, quem pode condenar aquele que está unido com Cristo? Quem pode retirar a salvação daquele que está unido com Cristo? Quem pode ameaçar ou condenar ou resgatar a ameaça anterior da dívida do pecado? Para aqueles que estão unidos com Cristo não há mais condenação, como diz também o texto de Romanos, capítulo 8. E mais, ele, Jesus Cristo, é a fonte do amor. Por que ele fez isso? Por que ele morreu no nosso lugar? Por que se sacrificou, como nós acabamos de dizer? Por que ele fez tudo isso? Por que ele assumiu o nosso lugar na cruz? O motivo? O seu amor. O seu amor fez com que ele escolhesse o nosso bem em detrimento da sua dor e da sua morte, como diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Ele escolheu nos amar, ele escolheu nos salvar, e isso torna ainda maior a sua autoridade, o seu papel, o seu lugar na história da salvação. O seu amor por nós na cruz é simplesmente inexplicável
e imensurável. Você lembra quando a gente falou do jardim? Você lembra quando a gente falou daquela ideia do abandono do jardineiro, que deixou então aquele belo jardim e com um tempo breve, de repente, aquilo virou um terreno baldio? Jesus Cristo, com o seu amor, quer retornar ao jardim, perdoar os nossos pecados, voltar a visitar o nosso coração para devolver a beleza. Há uma ilustração, outra também muito interessante, que depois eu vou até colocar a sugestão de um vídeo para você. Se você quiser depois assistir esse vídeo, vai ser muito interessante, porque existe um filme chamado A Ponte, que figuradamente mostra exatamente aquilo que Jesus Cristo fez. Por que ele sofreu o que sofreu? Por amor. Nós poderíamos imaginar a pacata rotina da vida de um pai que, trabalhando numa ponte elevadiça, costumava levar o seu amado filho para tornar suas atividades mais agradáveis, pela sua companhia. Realizar as manobras de elevar e baixar a ponte na medida em que um barco passava. Não sei se você já viu essas pontes elevadiças, né? Elas levantam para que o barco possa passar e quando o barco já passou, elas abaixam, porque a ponte é o lugar de passagem de trens também. Esse homem trabalhava nessa rotina e levava o seu filho frequentemente para poder estar com ele ali, né? Então essa era a sua rotina, realizar essas manobras de elevar e baixar na medida que um barco passava sobre o rio ou quando um trem vinha sobre os trilhos, e essa rotina inclusive era vista. Seu filho via, seu filho adorava olhar aquilo, né? E aprendeu também mais ou menos como funcionava. Contudo, certo dia, um erro de informação surpreendeu a ambos. Um trem repleto de passageiros vinha vindo enquanto a ponte ainda estava elevada. Percebendo o risco, a urgência, o filho se lançou para forçar manualmente a manobra, para descer a ponte e o trem poder passar. Só que nessa hora, o pai percebeu o perigo. O filho poderia cair entre as ferragens. Mas, no instante que ele vê o seu filho, que está fazendo aquilo, o seu filho cai entre as ferragens abaixo da ponte. Frações de segundos antes de um desastre, o pai, sem alternativa e com o coração cortado e oprimido, ele baixa a ponte sobre o seu filho, tornando possível a passagem do trem repleto de pessoas estranhas que não estão entendendo, enquanto ele do lado de fora grita, chora, sente a dor e se desespera, torcendo para que de alguma forma miraculosa o filho pudesse ainda estar vivo. Ou pelo menos torcendo para que tudo aquilo acontecesse o mais rápido possível. Essa história triste, dolorosa, é ao mesmo tempo real e mostra aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele se lançou entre as ferragens. Ele se colocou em risco para que nós passássemos ilesos, para que nós percorrêssemos como um trem. A humanidade, então, desde então, está passando por essa ponte. Alguns distraídos, outros indiferentes, outros com seus vícios, com seus costumes e não percebendo que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo se entregou para ser o nosso Salvador. O amor de Deus é inexplicável. Por isso, a decisão mais importante da sua vida é crer e confessar pessoalmente que o sacrifício de Jesus foi em seu lugar. Para que essa tão grande salvação, ela cubra você e permita também que você esteja
em Cristo. Como diz o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 25. É a partir da sincera confissão dos seus lábios e a crença de todo o seu coração que forma uma resposta positiva àquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Confessar com os lábios e crer de todo o coração, como diz o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação depende de um confessar e de crer de todo o coração. Você já fez isso alguma vez? Você já confessou com os seus lábios que esse sacrifício de Jesus, toda essa dor que ele atravessou, você confessou e admitiu que foi por sua causa, foi para salvar você? Você já confessou com os seus lábios que ele é Senhor da sua vida? Bom, se isso ainda não aconteceu, eu quero te dar essa oportunidade de fazer isso hoje, agora. Não se preocupe com quem está perto de você ou longe, como você está, porque essa é a decisão mais importante de toda a sua vida. Seria um grande prejuízo, uma grande perda de tempo, aliás, você passar por esses vídeos, por esses encontros e não tomar essa decisão. Porque esses vídeos não são informações, não é para aumentar o seu conhecimento, mas é para levar você a ter uma experiência com Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, para mudar a sua história. Para a partir daí, te ligar de novo a Deus e oferecer para você uma vida eterna, uma vida de qualidade eterna. Você tem vida eterna? Você poderia dizer tranquilamente que se hoje você partisse, você estaria com Deus na eternidade. Eu vou fazer uma oração nesse instante. Eu quero convidar você a orar também. Se assim você puder, fechar os seus olhos e repetir algumas palavras que eu vou dizer para você, mas confessando com os lábios, mas crendo de todo o seu coração, como o texto diz. Se você assim desejar, eu convido você a fazer. Senhor Deus, nesse instante eu percebo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para me salvar. Eu estava perdido. E hoje eu reconheço que os meus pecados são a continuidade de uma caminhada longe de Ti. E eu te peço perdão nessa hora. Te peço perdão pelos meus pecados de antes e de agora. E a minha oração é para que, humildemente, Jesus Cristo entre dentro da minha vida, se sente no trono do meu coração. Eu confesso nessa hora que eu creio que o sacrifício na cruz do Calvário foi para me salvar. Eu convido o Senhor Jesus Cristo, venha ser o meu Salvador e o Senhor da minha história. Venha selar o meu coração com teu Espírito Santo e venha me ensinar a dar passos na tua direção. É isso que eu oro, peço e confesso. E essa oração eu não faço porque eu tenho qualquer mérito, mas é nos méritos e no nome de Jesus Cristo, o meu Salvador de hoje em diante. Amém. Que Deus abençoe você, que nós possamos nos ver no próximo estudo e conhecer um pouco mais da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe você, viva essa experiência concreta hoje. Jesus Cristo está morando dentro do seu coração e Ele vai mudar completamente a sua história. Eu creio nisso. Deus o abençoe.